Boa tarde, professor Júlio César Cordeiro, sobre a Itapipoca. Nós gravamos há algum tempo atrás um vídeo com os casarões, começando o trabalho, percorrendo os casarões antigos aqui da região sertaneja, que um dia foram de propriedade da família Alves. Estivemos na Fazenda Campos. E aí vão surgindo outros assuntos, a gente acaba mudando o teor, né? Mas hoje nós vimos aqui no casarão da Fazenda Raposa, que por coincidência do destino, não é o mais velho e na realidade é o último desses casarões a ser construído. Está totalmente esteorado, em ruínas, porque o penúltimo proprietário da fazenda na realidade não zelou. Comprou a fazenda, o casarão já estava fechado, construiu uma casa aqui ao lado, depois ele acabou falecendo. Aí nós vamos aqui, né, tentar desmistificar algumas questões que têm sido abordadas com relação a esse casarão. Para isso a gente vai compreender. Nós estamos vendo aí, dá para a gente ver lá ao sul o Pico de Assunção e abaixo fica a Serra das Matinhas e essa serra mais próxima é a chamada Serra do Tibiro. Entre essas duas serras tem a localidade do Mucambo, o Mucambo de Baixo. Lá tem um casarão mais antigo que esse, que era de propriedade do capitão Francisco Manuel Alves, que era filho do português sargento Antônio Manuel Álvares. Quando o capitão Francisco Manuel Alves constituiu família, ele edificou, na década de 40 do século XVIII, o casarão do Mucambo, que hoje está bem conservado. O proprietário atual recuperou, inclusive, ele recentemente. Lá ele constituiu família. E o Mucambo tem uma característica, lá não é muito propício para manter rebanhos de gado, ovinos, bovinos, caprinos em período de inverno. Então esse rebanho ele migrava para a região aqui que a gente chama região do sertão. Daí a gente entender por que foram construídos depois casarões aqui na região sertaneja. Porque tem os casarões ali no açude, na fazenda açude, tem aqui ao lado o casarão do arrodeador, que hoje é de propriedade das meninas, filha da Olga Cordeiro, suas primas. É bem mais antigo do que esse da Raposa. E aí, o Mucambo, ele ficou por herança para o Antônio Manuel Alves, que era filho do capitão Francisco Manuel Alves. Esse Antônio Manuel Alves, ele era apelidado, vulgo Capitão Tunico. Tinha ele e um outro irmão, o capitão Francisco Manuel Alves, que também tinha o mesmo nome do pai. A oralidade familiar diz que em tempos idos houve um certo desentendimento entre os dois irmãos e o capitão Francisco Manuel Alves migrou com a família para Fortaleza. E o casarão do arrodeador ficou como um patrimônio do capitão Francisco Manuel Alves Filho. E aí o capitão Tunico, Antônio Manuel Alves, construiu este casarão aqui que nós estamos diante dele no momento, que é o casarão da Raposa. Que erroneamente, alguns youtubers nos últimos meses têm associado aqui a casarão dos escravos, né? Muito presos a folclore de que tem ouro enterrado, que escravos eram pendurados de cabeça para baixo num poço que tem aqui ao lado, e a gente vai já esclarecer também a questão do poço, que era aquele poço ali, o poço é da década de 80 do século 20. Né? Falta de informação, né? A gente precisa se informar, se inteirar melhor a respeito dessas questões antes de publicar, né, para a população. Então aqui está o casarão da Raposa, construído pelo capitão Tunico, Antônio Manuel Alves, que era casado com Francisca de Castro Alves. Foi encontrado há vários anos atrás uma telha neste casarão que tinha uma data nela de 1878.
Porém, nós não temos uma data precisa da construção desse casarão. Acreditamos que não tenha sido em 1878 pelo seguinte fato. Aqui a oeste tem o riacho, alguns metros do casarão tem um riacho chamado Riacho Taboca. E tem uma pedra gigante, enorme, dentro do rio. E as águas do rio, quando batem na pedra, fazem uma curva, né? Um movimento de curva. E fica fundo no período invernoso. E é muito bom para o banho. E ali, naquela pedra, aconteceu através de afogamento dos filhos mais velhos do casal Antônio Manuel Alves e Francisca de Castro Alves, que era o Sátiro e o Juvencio. Eles estavam tomando banho, né, no rio, presume que sozinho, só eles dois, e afogaram-se, morreram, né, as duas crianças. Não se sabe o ano também, o ano exato desse falecimento. E o que se presume pela oralidade da família que ficou é que eles deveriam ter por volta de 10, 9 anos de idade. Mais tarde, o casal batizou mais 2 filhos com o nome, mesmo nome dos irmãos falecidos no afogamento. Então, esta casa, na realidade, era a casa de fazenda do capitão Tunico e sua família no período da quadra invernosa. Para cá eles migravam todos os anos no período invernoso, para onde traziam os seus rebanhos, né? Esses fazendeiros, eles eram agropecuaristas e criavam também muito ovino, né? E caprino, suíno, aves. Lá no Mucambo é onde ficava o engenho. Lá tinha o casarão, ainda tem. O engenho já caiu há muitos anos, né? A senzala também de lá já não mais existe. Como a daqui também não. Eu sequer cheguei a conhecê-la. E lá eles produziam os derivados da cana-de-açúcar, no engenho do Mucambo. E também colhia o algodão. No período invernoso ficavam aqui, no casarão da Raposa, né? Todo o inverno, toda a quadra invernosa. Isso aqui é a parte dos fundos, né, da casa. Já quase toda demolida também. E aqui eles produziam o queijo, né? Produção do leite, do queijo, outros derivados como a manteiga, né? Ele foi um homem muito abastado de bens, né, o capitão Tunico, de forte influência política também na região. E veio a falecer em 1908, lá no Mucambo. Aqui nesta casa faleceu a esposa dele, provavelmente no inverno, na quadra invernosa de 1919, 1920. Então aqui nesta casa foram velados os 2 filhos mais velhos, Sátiro e Juvencio, que foram as crianças que morreram afogadas aqui no riacho ao lado. E foi velada também a proprietária, né, a Francisca de Castro Alves. Com a morte deles, do casal, esta casa ela ainda ficou sob o domínio da família Alves por muitas décadas, né? Ficou com os herdeiros. Só muitos anos depois ela passou para o senhor por nome Sé Correia, que inclusive também veio a óbito aqui nessa casa. Com a morte desse senhor, Sé Correia,
Esta casa foi vendida pelos herdeiros para um parente nosso, por nome Dedé Lucas. Ele comprou esta casa, né? E na década de 80, ele construiu esse poço aqui, que nós vamos mostrar aqui para vocês, que já foi mostrado anteriormente por alguns YouTubers, como sendo um local de castigo dos escravos. E não, isso não procede. Na realidade, esse local aqui, inclusive é um local, ele é bem largo, mas a profundidade dele é pequena. Era um local de produção de biogás. Ele foi construído na década de 80, agora do século 20, pelo proprietário Dedé Lucas. E teve um certo apoio da diocese, porque aqui esteve o bispo Dom Benedito, acompanhado de um senhor por nome Henrique, que seria da Alemanha. Vieram acompanhar esse projeto. Aqui se produzia o biogás utilizando o esterco de gado. A Dalva Lucas, as décadas nessa casa, e segundo ela, a energia era de uma boa qualidade aqui no casarão, toda produzida aqui, nesse local, né? Através da utilização do esterco. Misturava-se o esterco de gado, 10 latas, segundo a Dalva Lucas, eram 10 latas diárias de esterco de gado e de água. E aí se produzia o biogás, que então era transformado em energia para o casarão aqui da Raposa. Então tem estes ferros aqui, nada a ver com castigo de escravos. Essa vala, essa poça sequer existia na época do século XIX, quando o casarão foi de propriedade do Antônio Manuel Alves. Isso aqui é, na realidade, uma vala construída em 1982 pelo proprietário Dedé Lucas para a produção do biogás. Então, gente, o mais com relação a essa casa, esse casarão, não passa de folclore, né? De que é um casarão assombrado, de que se via espíritos à noite, se escuta pessoas falar. A família da Dalva não me deu nenhum conhecimento a respeito dessa história, né? De que visse essas coisas aqui dentro desse casarão. Não foi local de morada de escravos, nem local de castigo para os escravos. Por quê? Os escravos, eles não moravam na casa grande da fazenda. Os escravos, eles ficavam no quarto, geralmente congregado à casa, que chamavam-se de senzala. E o castigo, né, ele era aplicado no tronco, né, próximo à senzala, ou dentro da própria senzala, não dentro do casarão, na presença dos familiares do proprietário da fazenda. Então queríamos colocar essa questão para vocês, né, para esclarecer. Aqui não dá para perceber o cume, né, a altura do que era o casarão, né, bem alto. Ela tinha uma varanda desse lado aqui. Essa varanda, ela já não é da época inicial dela, aqui desse lado, né? Ela tinha apenas da parte inicial dela, apenas a varanda lá da parte da frente. Lá do lado oeste, do lado sul, na realidade, ela tinha duas portas grandes, por onde também se adentrava o casarão. Eu não vou entrar porque as paredes estão muito rachadas, né? Muitas telhas já madeira caída, telha caída, e a gente corre um risco de adentrar nesse casarão. Então a gente espera com isso, com esse vídeo, com essas informações mais precisas acerca deste casarão, que a gente desmistifique essa história, né, a história verdadeira, e coloque desmistifique essa crendice popular que alguns youtubers têm tentado colocar a respeito desse casarão,
e coloque assim para vocês de fato o que era o casarão da Raposa. Repetindo aquilo lá do início. Se pegarmos o casarão do Campo, da Fazenda Campos, é de 1813. O casarão do Mucambo, que está lá perfeitíssimo, em perfeitas condições, da década de 40, do casarão dos meus triavós, né, do Juvencio, que era filho do dono deste casarão aqui, do Capitão Tunico. Também é do final do século XIX. Tem aqui o do Arrodeador, que provavelmente deve ser da década de 60, 70 também, bem mais velho que esse. Esse aqui, na realidade, foi o último casarão construído pela família Alves nessa região sertaneja. Por que ele está destiorado? Porque, infelizmente, o penúltimo proprietário não quis cuidar dele, construiu uma casa ali à frente, né? E acabou abandonando. Depois ele faleceu, a família vendeu para uma outra pessoa. E tá aí o casarão em ruínas, né? Com a quadra invernosa desse ano, se pesar, com certeza ele cai quase que por completo. O que é uma pena, né? Mas faz parte da história, né? Itapipoca não gosta muito de preservar a sua história. E a gente só tem a lamentar que um casarão desse, com tanta vida, tantas vidas, né, tanta história construída aqui dentro dela, de repente vai desabar por completo. E daqui mais alguns anos fica apenas as imagens registradas. Mas era isso que gostaríamos de colocar para vocês no vídeo de hoje. Dentro dele tem muitas escavações, tem bastante formigueiro e muitas escavações. Aqui e acolá aparece uma escavação nova nesse casarão. Disse os moradores que é alguém em busca das chamadas botijas. Porém, ninguém nunca soube de fato se alguém realmente conseguiu extrair daqui do solo desse casarão, né, alguma riqueza em ouro, prata, bronze, não sei, moedas, né? Ninguém nunca, na realidade, pôde provar realmente que isso acontecesse. Porém, as pessoas continuam, mesmo correndo risco, né? Porque ele está todo rachado, as paredes, né? Telhas, madeiras já comidas pelo cupim, telhas caídas. Mas aqui e acolá aparece uma vala nova nele, aqui dentro dele. Mas deixa as pessoas, né, continuarem com suas crendices e a gente vai vivendo, né? Então era isso, gente. Grande abraço. E só lamentar, né? Que o casarão do casal Antônio Manoel Alves, Francisca de Castro Alves, o casarão da região sertaneja, esteja em completa decadência.